Muito bem, hoje eu tenho uma mensagem para o teu coração e ela fala exatamente isso, no caminho do milagre. No caminho do milagre. Eu quero que você acompanhe comigo, porque essa mensagem ela tem muito a ver com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, naquilo que nós passamos nas nossas situações de vida e tudo aquilo que Deus tem para estabelecer em nosso coração. Então eu creio que hoje você também vai entrar neste caminho do milagre e vai alcançar o milagre, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem desejado na presença de Deus. Amém? Então diga assim, eu estou no caminho do milagre. Amém. Amém. Mas eu acho que você podia pôr mais fé nisso, né? Faz cara de fé. Como é que faz cara de fé? Deixa eu ver. Faz cara de fé, então ver. Faz cara de fé assim, assim. Faz cara de fé assim. Eu estou no caminho do milagre. Amém. Amém. Muito bem. Veja, Jerusalém é um lugar de milagre. Jerusalém é um lugar de milagre. E há um lugar em Jerusalém que ele é muito interessante. Ele é chamado de Rio Jordão. E no Rio Jordão há muitos acontecimentos. Eu pesquisando esses dias, eu cataloguei 24 acontecimentos que ocorreram dentro, ao lado do Rio Jordão. 24 acontecimentos. Alguns milagres, algumas situações poderosas e outras situações simples. Só uma passagem pelo meio do rio. Mas há muitas coisas que acontecem naquela região. Aliás, Jerusalém, ela é uma terra que até hoje há 5 nações ao redor delas que brigam por causa dela. Jerusalém é uma terra enigmática. Não é? A terra de Israel é uma terra enigmática. Deus entregou essa terra para Abraão há milhares de anos atrás, como promessa. Mas o povo só foi entrar nela muito tempo depois, quando saiu do cativeiro do Egito. E mesmo assim, depois de entrar, teve que lutar, expulsar os outros povos e tomar conta daquela terra. Mas eles foram expulsos de lá outra vez. E só voltaram para lá agora. Eles foram expulsos de lá por volta do ano 63, 70 depois de Cristo. E só conseguiram voltar agora, em 1960. Em torno de 1960. Então veja, essa região sempre foi uma região de grande luta e grande guerra. Todo mundo quer a região de Israel. Por que será? Há algo mágico ali? Ali é o berço de 3 das maiores religiões que nós conhecemos. Não é? Os judeus, nós cristãos e os muçulmanos. Todos nascem ali, na região de Jerusalém. Ali naquela região. Essas 3 maiores religiões nascem ali naquela terra. Então ali naquela terra há um enigma, há uma terra de milagres ali, há uma terra de acontecimentos. E há um caminho muito interessante. Quando Abraão, ele sai da terra de Ur dos Caldeus, que era a terra do seu pai, e Deus o leva a peregrinar por toda a terra que seria a terra de Israel. Durante essa peregrinação que ele faz, a Bíblia narra que ele, em determinadas situações, ele constrói um altar. Em cada caminhada que ele vai fazendo, ele vai construindo um altar. São 7 altares que ele constrói naquela terra. Mas a Bíblia diz também que ele abre muitos poços. Muitos poços ele foi abrindo, porque é uma terra desértica. Então, depende do lugar que você está, você tem que abrir um poço por ali. E não é fácil encontrar água, não é fácil encontrar esses recursos ali, não é? Então, aquele lugar, aquela terra, aquele lugar onde Abraão caminhou, ela é conhecida como a Rota dos 7 Altares. Uma rota de 7 altares, onde Abraão foi caminhando, e cada vez que ele tinha uma luta, uma dificuldade, ele construía um altar para o Senhor. Cada vez que Deus dava uma vitória para ele, ele construía um altar para o Senhor. E foram 7 os altares que ele construiu. E poços, ele abriu muitos poços. Nós não sabemos quantos poços foram abertos. Alguns existem até hoje. Alguns estão lá até hoje, jorrando água, né, de forma poderosa. Então, cada vez que Abraão se deparava com um desafio, ele levantava um altar. Cada vez que ele era socorrido por Deus, ele cavava um poço para marcar o lugar, a presença, a manifestação
de Deus na vida dele. Agora, pastor, poços, altares, o que isso tem a ver conosco? Eu te explico. Porque poços, ele fala da provisão de Deus para mim. Estou no meio do deserto, vou morrer de sede. Deus me dá uma graça, eu abro um poço e encontro água. Provisão de Deus para a minha vida. Cada poço que ele cavava, ele falava da provisão que Deus tinha para ele no meio daquele deserto. Mas os altares falam da minha adoração e gratidão a Deus em meio às lutas e em meio às tribulações. Então, é importante para nós aprendermos a levantar altares por onde nós andamos. Pastor, mas eu vou levantar um altar de pedra, eu vou sacrificar um bicho lá, assim como fazia Abraão? Não. Mas levantar um altar hoje é você demarcar alguns espaços da sua vida, alguns passos da sua caminhada. Por exemplo, cheguei nesse país, as coisas estão caminhando, as coisas estão indo em diante, estão indo à frente, estão melhorando. Levanta um altar para o Senhor. Pode ser um marco, uma anotação na tua casa, assim, ó, anota que eu cheguei aqui dia tal, e no dia tal Deus me abençoou, e você faz uma oração acerca disso, você faz uma entrega acerca disso, você faz uma oferta acerca disso. Eu já fiz isso algumas vezes, eu apresentei ao Senhor ofertas na igreja, ofertas ao Senhor, em dinheiro, quando meus filhos nasceram, quando situações do meu casamento, que foram vencidas, eu apresentava uma oferta ao Senhor. Senhor, está aqui, essa oferta é gratidão pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo que o Senhor tem me abençoado, pelo que o Senhor tem dado para mim, pelo que o Senhor tem feito de provisão para minha casa, para minha família, pela saúde dos meus filhos, pela saúde da minha esposa. Então aprenda a construir altares ao Senhor. Ele fala da nossa adoração. Muito bem, mas 7 altares foram construídos por Abraão nesse caminho, que ficou conhecido então como a rota dos 7 altares, um caminho de peregrinação, mas um caminho de muitos milagres. Muitos milagres aconteceram ali. Abraão, ele passou pelo Rio Jordão para cruzar e conhecer a terra prometida. Josué, quando sai do Egito, depois que Moisés morre, a Bíblia diz que Josué abre o Rio Jordão para que o povo passasse e chegasse à terra prometida. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias atravessa o Jordão com Eliseu, e para atravessar o Jordão ele tira a sua capa, com a sua capa ele bate no rio, e o Rio Jordão se abre para que ele pudesse passar com o seu discípulo Eliseu. E Eliseu também, acontece milagres na vida de Eliseu através do Rio Jordão. Por exemplo, um dia um servo estava trabalhando e a Bíblia diz que o machado que ele usava escapou do cabo, o machado, e caiu dentro do rio. E a Bíblia diz que Eliseu, ele jogou um pedaço de madeira no rio e orou, e aquele machado flutuou e ele pôde pegar de volta aquele machado. Então veja, o Rio Jordão, ele marca muitos milagres. No Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que lá no Rio Jordão estava João Batista batizando todo o povo, inclusive batizou quem, querido? Jesus no Rio Jordão. Jesus. Então veja, o Rio Jordão é um rio que marca muitos e muitos milagres. Mas eu não quero falar do Rio Jordão, eu quero falar de um homem especial, que também teve a sua vida marcada por um momento de acesso ao Rio Jordão. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. A partir do versículo 1, vamos ler até o 3 agora, e depois nós lemos mais alguns pedacinhos, tá bom? Quem achou aí, diga amém. Amém. Amém, aleluia. Quem não achou, diga assim, socorro, pastor, me ajuda. Fala de novo, pastor. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. A partir do versículo 1. Bom? Ok? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel
levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Paramos aqui. Olha que interessante esse texto. Ela fala deste homem, Naamã. Naamã era um grande general do exército da Síria. Ele era o segundo homem na Síria. Ele estava abaixo do rei Ben-Hadad. Ele era o segundo homem, o homem mais importante da Síria. E a Bíblia vai dizer que, através dele, Deus deu, através de Naamã, muitas vitórias para a Síria. Inclusive uma vitória contra Israel, que é onde eles tiram o povo e levam cativo. E esses cativos, no meio deles, muitos jovens, muitos homens, mulheres, meninas, e uma dessas meninas cativas, escravas, vai parar na casa de Naamã. Ele coloca ali para ser uma ajudadora da sua mulher, da sua esposa. E essa menina, um dia, vendo a lepra que estava sobre o corpo de Naamã, ela diz à sua patroa, né? A sua senhora, ela diz: quem dera que Naamã estivesse diante do profeta de Israel, porque ele o curaria da sua lepra. Veja, Naamã, a Bíblia diz que ele era um homem bem-sucedido, um grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria. Mas ele também era um homem vencedor, porque Deus dera muitas vitórias a ele. A Bíblia vai dizer assim: ele era herói de guerra, vírgula, porém leproso. A Bíblia não perdoa, não é? Ela fala do sucesso, mas também fala das lutas. Ela fala do sucesso que aquele homem tinha, um grande guerreiro, bem-sucedido, mas também fala do mal que ele carregava, que ele era leproso. Agora veja, nem todo mundo sabia que ele era um homem leproso. Nem todo mundo sabia da situação que ele vivia. Naamã era o chefe do exército de um dos maiores exércitos daquela época. A potência mundial de guerra daquela época era a Síria. Ela não só conquistou Israel, como muitos outros países ao seu redor. Muitos outros. Então, era um exército assim formidável. E ele era esse grande general. Mas a história é clara. Ela ressalta as vitórias, mas também ressalta as lutas e dificuldades que este homem passava. Então, a ideia aqui é essa. Veja, apesar de ser um homem da Síria, apesar de não ser um servo de Deus, a Bíblia diz que Deus deu vitória à Síria através de Naamã. Isso é interessante, porque isso mostra para mim que Deus, ele pode usar quem ele quer. Eu não preciso ser um servo de Deus para ser usado por Deus. E há outros exemplos na Bíblia. A Bíblia vai falar também que Deus chama Ciro, o rei Ciro, também chama Ciro meu servo. Ele usou a vida de Ciro como um castigo sobre a cidade, ou o povo de Israel. A Bíblia vai dizer também que Deus usou até uma mula, não foi? Para falar com um profeta, não é? Deus usa a mula profeta para falar com o profeta que é um jumento. Às vezes precisa. Às vezes precisa, não é? Então veja, mais do que ser usado por Deus, porque qualquer um de nós pode ser usado por Deus. Às vezes nós ficamos felizes. Deus usou a minha vida. Isso é uma bênção. Eu sou grato a Deus porque Ele usa a minha vida. Eu sou grato e espero que você também tenha esse coração e essa gratidão. E essa abertura de se deixar ser usado. Mas, ser usado por Deus não é tudo. Eu preciso ser usado, mas melhor do que ser usado é ser transformado por Deus. Melhor do que ser usado por Deus é ser transformado. A mula foi usada por Deus, mas continuou sendo mula. Não é? Na hora que Deus parou de falar através dela, ela voltou a ser mula. Não teve conversa. Não é? O rei Ciro, a Bíblia diz que usou ele, chamou Ciro de meu servo.
usou ele para atacar Israel, ferir Israel, colocar Israel debaixo de um cativeiro. Mas depois ele voltou a ser só o rei Ciro. A Bíblia diz que Deus usou Naamã, mas ele continuou sendo um leproso. Então, mais do que ser usado, eu quero ser transformado. Transformado. Melhor do que ser usado é ser transformado. Muitos de nós queremos, Deus usa a minha vida, Deus. Se você devia clamar assim, Deus transforma a minha vida. Porque se Deus transformar a sua vida, Ele vai poder usar em todo tempo e em todo momento. A mulher ele usou num momento só, Ciro ele usou num momento só, Naamã ele usou num momento só, mas Ele quer transformar a nossa vida para poder usar todo tempo, em todo o momento. Então, melhor do que ser usado é ser transformado. Faz sentido isso para você? Amém, querido? Então nós precisamos clamar a Deus: Senhor, transforma a minha vida e depois usa-me como o Senhor quiser. A primeira vez que Naamã entra em Israel, ele entra para conquistar. Ele é o general. Ele entra e conquista aquela terra. Mas a Bíblia vai narrar que ele vai entrar uma segunda vez em Israel. E dessa vez ele não entra para conquistar. Ele entra para se colocar num lugar de humilhação. Para se colocar num lugar de servo. E não mais de general, como ele foi a primeira vez. Então, a primeira vez ele entra como vitorioso, como general de guerra, como homem das medalhas, aquele que é cheio das condecorações de guerra, um homem que ele era muito querido pelo seu Senhor, entendido por todos que era um homem vitorioso. Mas agora, nessa segunda vez, ele vai fazer uma outra entrada em Israel. E ele vai entrar agora com um novo coração, com um novo pensamento, de uma nova forma. Ele entrou para conquistar, mas agora ele vai entrar uma segunda vez para ser conquistado por Deus. E que nós possamos também entrar dessa forma. Uma pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: quem é você? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Às vezes, aos olhos das pessoas ao nosso redor, dá uma olhadinha ao redor aí. Dá uma olhadinha. Olha que povo bonito, gente. Gente maravilhosa. Não é verdade? Gente bonita demais. Às vezes, aos nossos olhos e aos olhos das pessoas, você é um general vitorioso. Você é um homem bem-sucedido de negócios. Você é um pai abençoado. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem rico e poderoso. Você é uma família abençoada. Assim é quando as pessoas olham para nós, não é verdade? Olhando daqui, gente, só vejo coisa boa. Não é? Mas a pergunta é: quem é você em casa? Porque quando Naamã chegava em casa e tirava o seu uniforme de guerra, se despia das suas medalhas e condecorações, as pessoas sabiam que no fundo ele era leproso. Que no fundo ele estava debaixo de uma maldição. Lá fora, o general vitorioso, mas dentro de casa, um leproso. Um leproso. Então quem é você nessa manhã? Como as pessoas te veem? Como a sua casa te vê? Sabe? Às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim: olha, aí vai um homem bem sucedido. Mas quando você chega em casa, seu filho olha e diz assim: aí está um carrasco. Aí está um cara mau. Aí está um cara que só pensa em trabalhar. Aí está um cara que só vê dinheiro. Aí está um cara que só pensa nele. Como você é? Quem é você? Como as pessoas te veem? Como a sua família te vê? De repente lá fora todo mundo diz assim: olha, esse aí é um homem abençoado, esse aí é uma mulher abençoada, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Um dia eu conversando com minha irmã, e eu chamo às vezes os irmãos de santo: irmã, como é que está o santo lá em casa? Como é que está? A irmã falou assim para mim: pastor, santo só se for São Tanás. Só se for São Tanás. Santo é ir na igreja, pastor, porque quando chega lá em casa você não sabe o sufoco que é. Né? O sufoco que é. Então aqui na igreja o general de guerra, mas em casa um leproso. Quem é você nessa manhã? Quem é você? Como as pessoas veem você? Como seu marido te vê? Como sua mulher te vê? Como seus filhos te vê? Isso é importante, porque quando estamos vestidos da nossa capa, né? Eu ponho minha capa de pastor, venho para cá e todo mundo olha e diz assim:
aí está o pastor. Mas minha mulher conhece minhas lepras. A minha esposa, meus filhos conhecem as minhas lepras, os meus erros. Não é? Porque aqui a gente é educado com todo mundo. Irmão querido, irmã maravilhosa, povo abençoado. Mas chega em casa, pega água para mim! Não trouxe ainda! Meu Deus, que comida ruim! Essa mulher não sabe cozinhar! Sabe? Quando a gente tira a capa, a coisa fica difícil. Não é? Tem uns de nós que quando tira a capa ninguém aguenta ficar perto. Porque a lepra fede, irmão. A lepra fede. Você está entendendo? Como você se apresenta diante de Deus? Porque uma coisa eu me apresento diante das pessoas, na rua, no trabalho. Uma coisa eu me apresento dentro de casa para minha família. Outra coisa eu me apresento para Deus. Como você se apresenta para Deus? A maneira como você se apresenta diante de Deus, ela vai determinar o tamanho do milagre que você vai receber ou não. A forma como eu me apresento a Deus determina a forma como eu vou receber os meus milagres. Muitas vezes nós nos escondemos atrás das nossas capas, nossos uniformes, nossas máscaras, para esconder a realidade das nossas condições. Quando você se abre diante de Deus, quando você se abre verdadeiramente, se rende diante de Deus, você abre para você o caminho do milagre. Mas somente quando nós aprendemos a nos abrir diante de Deus. Naamã, ele estava lá na casa dele. Um general de guerra vitorioso, condecorado, cheio de medalhas, reconhecido por todo o seu exército como um homem poderoso, aclamado pelo seu rei como um general fiel e vitorioso. Mas quando chegava em casa, até a empregada sabia que no fundo, era só um leproso. Era só um leproso. Então veja, Naamã ouve o testemunho daquela serva. Aquela menina vê. Eu creio que quando ela chegou a primeira vez naquela casa, ela olhou e viu um general. Ela disse assim, nossa, vou trabalhar na casa do general. Vou trabalhar naquela mansão ali de Greenwich. Você não sabe a lepra que tem debaixo daquilo. A gente não sabe, às vezes, a lepra que tem debaixo daquilo. Né? Mas quando ela chegou lá, ela viu isso. Se perguntasse para a senhora, não, agora eu sou empregada do rei, do general, e agora eu estou... Né? Mas na hora que ela viu que ele tirou a capa, ela viu que o negócio era mais difícil do que ela imaginava. Toda aquela pompa, toda aquela circunstância, toda aquela situação caía quando a capa era tirada. Na frente dos outros, ele se vestia com aquelas capas, se cobria tudo, porque sabe que lepra hoje está em controle isso, nós chamamos de hanseníase, não é? Ela ainda existe, mas hoje ela tem tratamento, tem cura, tem situações, e ela não é tão poderosa, vamos dizer assim. Mas naquele tempo não tinha remédio para isso, não tinha nada. Em Israel, particularmente, quem tinha lepra não podia viver dentro da cidade. Dentro da cidade porque a cidade tinha muros. Tá? Então a gente tinha que viver fora da cidade. A pessoa tinha que viver pelos campos, pelas cavernas, por qualquer outro ambiente. Ela não podia estar perto de outros porque era contagioso. Então ninguém queria que ela estivesse perto. Se ele se aproximasse da cidade, ou se aproximasse de alguém, mais que esta distância aqui, ó, de 5, 6 metros, pouquinho mais, ele tinha que começar a gritar e dizer, não se aproxime, eu sou leproso. Não se aproxime porque eu sou leproso. Não se aproxime porque eu sou leproso. Ele tinha que declarar que ele era um leproso. Mas na região dele não tinha isso, eles não se separavam. Então ele vivia dentro da casa como leproso. Mas a lepra, ela atinge principalmente as nossas extremidades. Ela vai atingindo ponta de dedo, ponta de orelha, ponta de nariz, lábios, dedos em geral, extremidades do corpo. Ela corrói. Ela corrói como um câncer e aquilo vai secando e vai caindo. Vai caindo os pedaços, vai soltando os pedaços. É literalmente apodrecer a pele. Literalmente apodrecer a carne.
Então esse homem, lá fora, ele punha suas luvas, ele punha seus casacos, era um homem perfeito. Mas quando ele chegava em casa, as pessoas viam que no final ele não era tão perfeito assim como parecia, ele não era tão maravilhoso quanto as suas vestes demonstravam que ele era. Agora veja, como eu disse, aqui na igreja eu ponho essa roupinha de pastor, vocês acham que eu sou lindo e maravilhoso, não é? Mas em casa a Sheila sabe quais são as minhas lepras, quais são os meus defeitos, quais são os meus problemas. Meus filhos sabem, eu sei os deles. E assim por diante. E não adianta a gente achar que não. Todos nós temos um porém. A Bíblia diz lá que Naamã era um general vitorioso, porém era leproso. Todos nós temos um porém, todos nós temos um mais. E o pastor Marcos é uma bênção, mas fala pra caramba. Faz parte, é defeito de fábrica, irmão. Defeito de fábrica. Não é? Você pode colocar, cada um de nós temos um mais, temos um porém, temos um entretanto, temos algo que nos envergonha e não queremos mostrar para os outros. Todos nós temos um porém. A pergunta é, qual é o seu porém? Qual é o seu porém? Todos nós temos, eu não quero expor, nem martelar em cima da sua fraqueza, das suas lutas, das suas dificuldades. Eu não quero aqui expor ninguém, ou expor o problema de ninguém, mas eu quero mostrar para você que o milagre de Naamã, ele só aconteceu porque ele foi corajoso em expor o seu porém diante da serva. Porque se a serva não visse que ele era um leproso, ela não ia dizer, olha, quem dera ele estivesse lá com o profeta. E se ele não fosse o profeta, ele não encontraria a sua cura, a sua salvação. Então é importante a gente às vezes nos abrir para o nosso porém, nos apresentar diante de Deus e colocar diante dele os nossos poréns, as nossas falhas. Nós temos que aprender a nos apresentar diante de Deus. A forma como eu me apresento determina o meu milagre. Naamã, então, ele resolve apresentar-se diante de Deus. Ele ouve o testemunho daquela menina e ele diz, não, eu acredito. Eu vou nesta terra, eu vou neste lugar, eu vou buscar essa cura. Eu vou fazer essa jornada. E quando ele inicia a sua jornada, na verdade, a cura dele começa em casa. Nós já conhecemos essa história de que no final ele vai tomar 7 banhos no Rio Jordão para ser sarado. 7 banhos. Mas a cura dele não começou lá no Jordão. Não aconteceu naquele momento do banho. A cura dele começou quando ele entendeu quem ele era e se colocou diante de Deus como quem ele realmente é. Então veja, Deus não abençoa quem eu finjo ser. Deus abençoa quem eu realmente sou. Não adianta eu ficar dizendo para Deus, Deus, eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, né? Eu me amo, né? Eu me adoro. Como cantava aquele povo, eu não consigo viver sem mim, não é? Não adianta. Diante de Deus nós não podemos esconder nada. Nós temos que chegar diante dele sem capa, sem máscara, e dizer, Senhor, estou aqui. Tem gente que acha que eu sou vitorioso, tem gente que acha que eu sou um homem poderoso, tem gente que acha que eu sou uma mulher de Deus, mas Jesus, no fundo, eu sou uma pecadora e preciso da tua ajuda. Porque se nós só chegarmos diante de Deus e começarmos a dizer, Senhor, olha, eu sou muito bom. O Senhor viu? Eu dei dízimo essa semana. O Senhor sabe como eu sou bom, não é, Senhor? O Senhor vê que eu cuido da minha casa, cuido da minha família. Olha, Senhor, como eu sou bom. Afinal de contas, eu educo meus filhos. Senhor, como eu sou bom. Eu vou lá na igreja e ajudo na igreja. Deus olha. Tá bom. Fica aí com a sua bondade. Fique aí com a sua bondade e justiça própria. A nossa justiça própria não nos leva para o céu. A nossa justiça própria não nos leva para a presença de Deus. Pelo contrário, só afasta. O Evangelho de Mateus vai narrar uma história onde 2 homens estão no templo orando. E Jesus está só olhando. E a Bíblia diz que é um fariseu orando naquele momento. Fariseu era um homem que mais seguia a lei em Israel.
mas cumpria a lei. Se você fosse olhar para a lei e olhar para um fariseu, você ia encontrar uma pessoa que cumpre todas as leis. Uma por uma. Vírgula por vírgula. Certinho, certinho. Mas a Bíblia diz que havia também um publicano. Publicano, nós já falamos sobre ele. Era uma classe de gente que ninguém gostava. Publicano era um empregado de Roma. Era um empregado dos romanos. Normalmente, alguém contratado por Roma para cobrar impostos dos seus irmãos. Então estava um publicano ali, como Zaqueu também era um publicano, estava ali esse homem orando, e estava esse fariseu. E Jesus diz assim, que o fariseu, ele orava, e a Bíblia diz muito interessante, isso diz assim, ele orava de si para si mesmo, ou seja, ele falava dele para ele mesmo. Essa é a oração dele. Ele dizia, Senhor, graças a Deus que eu não sou pecador como esse publicano. Graças a Deus que eu não sou pecador como aquela mulher. Graças a Deus que eu sou bom e faço tudo certo, não como esse homem do meu lado. E a Bíblia diz que aquele publicano ao lado, ele orava com a mão no seu coração, com sua cabeça baixa, e dizia assim, batia no seu peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E a pergunta de Jesus para os seus discípulos foi essa: quem vocês acham que voltou para casa perdoado? Quem vocês acham que voltou para casa debaixo de um milagre? Quem vocês acham que voltou para casa debaixo da bênção de Deus? Aquele que assumiu a sua verdadeira identidade. Naamã, ele assume a sua verdadeira identidade. E ele resolve então fazer aquilo que nós chamamos de o caminho do milagre. Ele sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai em direção a Israel. A Bíblia diz que ele vai ao rei e diz, rei, disseram para mim que é um profeta em Israel que pode me curar. O rei disse, muito bem, vai para lá. Ele disse, faz uma carta para eu levar para o comandante, para o governador de Israel, e dizer para ele que mande o seu profeta me curar. O rei Ben-Hadad fez a carta e deu para ele, falou assim, leva uma oferta para esse homem. E levou 350 quilos de prata e 75 quilos de ouro e mais 10 vestes, que eles chamam de vestes festivais. Era aquelas vestes que só os ricos, generais, né? Era aquele terno da Armani assim, arrumado, que só, né? Levando lá para presente para o profeta. E a Bíblia diz que ele leva essa carta ao governador de Israel. E quando ele apresenta essa carta para o governador, a carta estava escrita assim, Ben-Hadad, para o governador de Israel, quando você receber essa carta, você terá diante de si Naamã, meu general. Ele está leproso. Dê ordem ao seu profeta que o cure. Quando o rei pegou aquela carta e viu, ele falou assim, esse homem está querendo guerra comigo. Esse homem está arrumando encrenca. Eu sou Deus agora para determinar quem vai ser curado e quem não vai. O rei ficou desesperado. O rei ficou desesperado. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Ficou com medo, porque ele achou que Ben-Hadad queria de novo invadir Israel mais uma vez. Ele falou, está procurando um motivo para guerrear comigo. Agora esse homem sai daqui sem cura, vai chegar lá, o que ele vai mandar? Vai mandar o exército aqui para me matar. Mas a Bíblia vai dizer também que ele avisa Elias sobre isso. Que ele avisa Eliseu sobre isso. E Eliseu diz assim para ele, rei, manda vir o leproso, e ele saberá que há profeta em Israel. Agora olha que interessante isso. A menina, lá na Síria, na casa de Naamã, ela sabia que em Israel tinha profeta. Ela falou assim, quem dera que ele estivesse na frente do profeta. O profeta disse, manda ele vir, que eu vou mostrar para ele que tem profeta aqui em Israel. Mas o rei esqueceu que tinha profeta. O rei esqueceu que tinha profeta. Nós às vezes tomamos posições e lugares altos e esquecemos que há profeta, há pastores, há homens de Deus que podem abençoar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Não pense que porque você está prosperando, porque você está crescendo, porque você está indo para frente, porque Deus está te abençoando, que você não necessita do favor e da graça de Deus. E que Deus vai usar homens e mulheres para abençoar a sua vida. O rei de Israel já achou que não tinha mais profeta.
A menina sabia, o profeta sabia, Naamã ia saber, mas o rei não se lembrava mais que tinha profeta em Israel. E então Naamã é levado à presença de Eliseu. E aí você vai entender por que nós colocamos esse nome, o caminho do milagre. Naamã faz um caminho de milagre até chegar ao seu milagre. Ele primeiro ouve uma palavra da sua serva. Veja, a pessoa a quem ele estava acostumado a dar ordens, agora tem uma palavra para ele. A pessoa a quem ele está acostumado a pedir para ela assim: tira minha capa, guarda ali, tira meu sapato aqui, menina, traz o meu café, traz a minha comida. É dessa boca, dessa menina simples, qualquer, uma escrava sem nome, que ele vai escutar a palavra que vai mudar a vida dele. Ah, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O seu testemunho tem um peso incomensurável na presença de Deus. A palavra que sai da sua boca pode mudar e transformar vidas, nações. Então, quando alguém chegar com dificuldade perto de você, não tenha dúvida de dizer assim: quisera eu que você estivesse lá na minha igreja para receber uma oração e Deus mudar a sua vida. Quisera eu que você fosse lá na minha igreja domingo e recebesse uma oração. E pode trazer, irmão. Ai, pastor, tem um lá que está morrendo. Pode trazer, irmão. Pode trazer. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua fazendo milagres. Não tenha medo de testemunhar da sua fé. Não tenha medo de testemunhar acerca do teu Deus. Não tenha medo de testemunhar acerca daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. Amém? Amém. Essa menina, ela testemunha. Isso muda. No coração dele vira uma chave. Ele decide: não, eu vou lá para Israel. E ele vem. E ele chega diante do profeta. Então ele começa um caminho de milagres. E o milagre começa na casa dele, quando ele se humilha para ouvir a palavra de uma serva. Um homem acostumado a dar ordens está ouvindo ordens de uma serva. E ele toma o seu rumo. E ele vai em direção a Israel. Ele chega diante do rei. O rei morre de medo e fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? E manda ele para o profeta. A Bíblia diz que quando ele está chegando na casa do profeta, o profeta manda o seu empregado, Geazi, que é o moço do profeta. O moço do profeta é aquele menino que ele escolheu para treinar ele para ser um profeta lá na frente. Nem profeta ele era ainda. Era só o servo do profeta. Ele ouviu a serva dele, agora vai ter que ouvir o servo do profeta. O rei não tinha nada para dar para ele. A conversa dele, ele achou que era de rei para rei, de bom para bom, de grande para grande. E Deus estava dizendo para ele assim: não, filho, a conversa sua é mais embaixo, desce. Você está muito alto, desce. Você vai começar a falar com servos, com servos, com servos. E a Bíblia diz que Eliseu manda teu servo sair lá fora e dizer assim: o profeta mandou você tomar banho. Verdade, tomar banho. Ele foi lá da Síria até Israel para chegar na frente do profeta, e o profeta dizia assim para ele assim: vai tomar banho. Vai tomar banho. Você, sua comitiva, seus cavalos, seus presentes, tudo. E ele ficou muito bravo. A Bíblia diz que esse homem ficou bravíssimo, 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 porque agora um servo do profeta estava dizendo para ele: vai tomar banho. A Bíblia diz que ele se exaltou, virou as costas, pegou suas coisas e saiu. E essas horas que Deus vai trabalhando na gente, nós não gostamos de ser contrariados. Ele disse assim: eu pensei que eu ia chegar aqui, o profeta ia me receber, ia mover as suas mãos, ia fazer uma oração. Ele estava esperando algo grandioso. Ele achou que o profeta ia fazer sei lá o quê, fazer um caminho de sal para ele andar, dar uma rosa ungida para ele, aquela coisa toda que a gente gosta, né? Os irmãos aí, a turma gosta às vezes de umas igrejas assim, né? Pega o sal ungido, pega a rosa ungida, Outro dia tinha um cara na internet vendendo o sopro do profeta, irmão. Ele estava enchendo bexiga. Estou falando sério, ele estava enchendo bexiga, fechando e dizendo: você vai levar o sopro do profeta para casa, em R$1.000. Irmão, por nada não, mas de repente alguém está querendo pagar uns $5.000 pelo meu sopro, eu estou à disposição. Gente, que loucura! Mas esse homem pensava assim.
Eu queria receber uma rosa ungida, um banho de sal, um não sei o quê. E eu achei que o profeta ia fazer tudo isso, e agora ele mandou tomar banho. E num rio sujo. O problema nosso é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não como Deus manda. A verdade é que nós não encontramos o caminho do nosso milagre porque eu e você queremos fazer as coisas do jeito nosso, do nosso jeito, do jeito que eu gosto. Sabe o que ele disse pro profeta? Ele disse assim: vixe, lá na minha terra tem 2 rios que são muito melhores que os seus. As águas são limpas, as águas são maravilhosas. Não posso tomar banho lá então? O que ele estava dizendo para o profeta? Não posso fazer do meu jeito esse milagre então? Já que você não vai fazer do jeito que eu quero, posso eu fazer do meu jeito? Posso voltar lá e tomar banho lá? E o profeta disse para ele: não, é aqui, filho, é no Jordão. Mas ele ficou bravo. Por quê? Porque mais uma vez um servo dizendo para ele o que ele tinha que fazer. Você tem ouvido pessoas que estão abaixo de você, querido? Você tem dado vozes às pessoas que às vezes você declara como insignificantes? Essa pessoa não pode mudar a minha vida. Essa pessoa não pode ter uma ideia que vai me ajudar. Essa pessoa não pode me abençoar. Às vezes são essas pessoas que Deus usa para nos levar no caminho do milagre. E aí ele é obrigado a ouvir mais um servo dele mesmo. Porque aí o servo dele, num momento de claridade assim, olha para ele e fala assim: meu Senhor, não me leva a mal. Ao medo de morrer. Não me leva a mal. Mas se o profeta tivesse dito para você subir na montanha, colher aquela flor que só aparece uma vez por ano, e trouxesse para ele, e fizesse um chá. Ele pergunta para o profeta, pro Naamã: se o profeta tivesse pedido para você um negócio muito difícil, você não faria? Porque você vem na igreja, irmão, eu falo para você assim: irmão, ora que Deus vai resolver. Aí você fala: não, se o pastor falasse para mim que eu tinha que fazer uma peregrinação daqui até Israel de a pé, com a cruz nas costas, talvez Deus me abençoasse. A gente quer as coisas difíceis, quando as coisas são muito simples no reino de Deus. O menino pergunta para ele: ah, meu rei, se o profeta tivesse dito um negócio bem difícil, você não ia fazer? Ia. Ele falou: então, fala um negócio fácil, faz, entra lá no rio, toma um banho, acabou. Toma um banho. Obedece. O problema nosso é que a gente não obedece. O nosso problema é que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. O caminho do milagre, ele passa, o princípio do caminho do milagre, da cura, ele vem da nossa humildade, de ouvir, de entender, de receber aquilo que estão colocando no nosso coração. Seja um servo, seja uma serva, ou seja alguém melhor ou maior que eu. Você é uma pessoa que ouve os outros, por acaso? Eu conheço pessoa que não ouve ninguém. Eu conheço uma pessoa no Brasil, é lá no Brasil, aqui não tem. Só lá no Brasil que tem. Aqui, graças a Deus, tudo mundo é uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Não é? Mas eu conheço uma pessoa no Brasil que tudo que você falar para ela vai falar que já viu o melhor, já esteve no melhor, já comeu o melhor, já... Não tem como. Não tem como. Você fala assim: ó, comprei esse telefone aqui, é o último que saiu, a última geração. Ela fala assim: mas o meu eu mandei colocar mais isso. E ficou melhor. Você precisa de ver como que é o meu. Ela faz isso. Você fala assim: eu fui no restaurante A e comi assim um prato assim, nossa, nunca comi uma macarronada daquela. Ela fala: ih, porque você não foi naquele lá tem uma macarrona muito melhor. É incrível. Incrível. E aí você vai ajudar uma pessoa dessa, vai dar conselho para a pessoa, ela não te ouve. Ela não te ouve. Porque a ideia dela é que ela já sabe tudo. Aí você pega um homem como Naamã, o que ele era? Essa menina vai falar de profeta. Profeta que eu fui lá e dominei, eu fui lá e ganhei aquele país, eu guerrei contra aquele país, eu humilhei aquele país, eu peguei todo mundo, trouxe de escravo. Agora ela vem falar para mim que lá tem profeta. Se tivesse profeta, não tinha perdido a guerra. Ele podia ter endurecido o coração dele. Ele podia ter dito: eu sou um general de guerra e agora vou ouvir uma empregada doméstica, uma menina. Eu sou um general de guerra, agora eu vou ouvir o servo do profeta, minha cara do profeta eu vi. Eu sou um general de guerra. Às vezes nós queremos ser muito, quando deveríamos ser menos. Um dia fizeram essa mesma proposta para João. Sabe aquele moço João Batista, que batizava as pessoas lá no Rio Jordão? Um dia
ele estava batizando num outro lugar. E os seus discípulos chegaram e disseram assim para ele: João, sabe aquele tal de Jesus que você batizou? Ele está batizando muito mais gente que você agora. Ó, botou você no chinelo. Está batizando gente para todo lado onde ele anda, curando, fazendo milagre. João ficou bravo? Não. Às vezes nós olhamos para o nosso vizinho e falamos: ó, seu vizinho lá chegou depois de você, você ajudou ele ainda. Olha agora, comprou 3 carros, 2 casas, 5 não sei o que, então está prosperando. Como é que você fica? Como é que fica seu coração? Sabe o que João disse quando falaram isso para ele? Ele disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas nós não. Importa que eu cresça e você diminua. Não é? Nós queremos estar bem, nós queremos que os outros estejam bem, mas não quero que você esteja melhor do que eu. Não é assim que a gente pensa? Eu quero que todo mundo esteja bem, mas não melhor que eu. Quando eu vejo alguém melhor que eu fico chateado, eu fico triste. Não, nós temos que querer que as pessoas estejam melhor do que nós. Nós temos que entender que às vezes pessoas vão prosperar mais do que nós. Nós temos que entender que às vezes pessoas serão mais abençoadas do que nós. Nós temos que entender que às vezes pessoas serão melhores do que nós. E essas pessoas vão poder nos ensinar alguma coisa. Mesmo quando elas estão numa posição menor que a nossa. Então, Naamã começa a percorrer o seu caminho de milagre ali, quando ele se humilha diante da sua serva, quando ele se humilha diante do servo do profeta, quando ele se humilha diante do seu servo que diz para ele: meu senhor, se fosse mais difícil você ia fazer, faz o fácil. O milagre não começou ali, no mergulho do rio. O milagre começou lá em casa, quando ele tirou a capa e entregou-se e olhou para quem ele era e se colocou na presença de Deus como ele era, de verdade. A humildade é o princípio da cura. A humildade é o princípio da sua prosperidade. A Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. Mas que Deus exalta aqueles que são humildes. Então seja humilde, querido. Seja humilde, não importa onde você vai e aonde você chegue. Seja humilde. Agora veja, se a humildade é o caminho do milagre, a consumação do milagre é a obediência. Porque a partir do momento que ele obedeceu e foi tomar o bendito banho, foi que ele foi curado de uma vez. E curado de tal forma que a Bíblia vai dizer que a pele dele voltou a ser uma pele como de criança. Porque a pele da pessoa leprosa, ela vai... É como a gente, quando você rala e cria aquela casquinha de ferida, né? Você não pode tirar aquele, senão depois vai nascer outra casquinha. É como se nascesse casca em todo o seu corpo, assim, depois ela vai caindo. E as pontas vão perdendo tudo. Então a Bíblia diz que a pele dele se tornou como de uma criança. Como se ele tivesse nascido naquele dia. Um bebezinho de pele fofinha, coisa mais... Por quê? Porque Deus gerou outra vez uma nova vida para ele. E é o que Deus quer gerar em nosso coração. Coisas novas. Deus quer nos livrar dessas poréns que nós carregamos. Dessas lepras que às vezes nós escondemos. Irmão, lepra é um negócio difícil. Sabe por quê? A primeira coisa que a pessoa perde com a lepra é a sensibilidade. Ela perde a sensibilidade. Você toca numa pessoa com hanseníase, você toca em cima, ela não sente dor, ela não sente nada. Ela não sente nada, você pode cutucar aquilo, ela não sente porque está morto. Já morreu. A hanseníase mata a pele, ela vai matando o tecido humano. Então a primeira coisa que um leproso perde é a sensibilidade. Então, cuidado com a sensibilidade do teu coração. Às vezes nós deixamos de ser gratos. Às vezes nós deixamos de ser humildes. Às vezes nós deixamos de sermos pessoas melhores. Por quê? Porque a lepra que está no nosso coração vai tirando a nossa sensibilidade. Quantas pessoas que você já ofereceu a mão e a pessoa quando precisava, ela pegou na sua mão, mas quando ela pôde, ela soltou a tua mão e te passou a perna. Porque ela está leprosa e ela perdeu a sensibilidade. Ela não tem amor mais ao próximo. Ela não tem mais amor e respeito àqueles que estão ao seu redor. Ela não é capaz mais de se humilhar diante do outro e de reconhecer que o outro a ajudou, que o outro estendeu a mão, que o outro a abençoou, que você um dia foi uma bênção para a vida dela. Ela não está preparada para isso, ela está leprosa.
Ela perdeu a sensibilidade. Ore para que Deus não deixe você perder a sensibilidade do seu coração. Que você guarde, conforme Provérbios nos ensina, Provérbios 4:23 vai dizer para mim e para você, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nessa terra aqui, irmão, nós temos que guardar nosso coração. Porque, sabe, aquele dólarzinho às vezes tira a nossa sensibilidade. Nós achamos, prosperei nessa terra, pastor. Ninguém me segura. Agora, aqueles que me humilharam, vão ver. Aquele meu primo que nunca me deu R$1 para chegar aqui, agora está me ligando pedindo um iPhone. Ele vai ver só o iPhone que eu vou mandar para ele. Para, filho, dá o iPhone para ele. Dá para ele, se tiver nas suas condições, dê e diga para ele, estou te dando porque eu te amo, estou te dando porque você um dia estendeu a mão para mim, estou te dando sem querer nada, porque você nunca me fez nada para mim, mas eu posso fazer por você. É assim, é assim. Não deixe que o pecado tire a nossa sensibilidade. Amém? Amém. A cura se completa na obediência, ele obedece. Ele resolve então fazer, e a Bíblia diz que ele dá os 7 mergulhos que o profeta mandou dar naquele rio, e ele se levanta com a pele totalmente curada, como a de um bebê. Então o milagre, a cura, ela se completa na obediência. Agora entenda uma coisa, para a gente finalizar, não é o que você tem para oferecer para Deus. Não é o que você tem para oferecer para Deus. A Bíblia diz que ele trazia um carregamento de 350 quilos de prata e 75 quilos de ouro, mais as vestes. E ele quis dar isso para o profeta como oferta por ter recebido a cura. E o profeta disse para ele, não quero nada disso, pode levar com você. Aí ele fez uma outra proposta para o profeta e disse assim, então, eu posso levar a carga de 2 mulas. Eu não tenho ideia exata, mas uma mula, irmão, carrega tranquilamente 2 pessoas, 180, 200 quilos, até mais. Puxar então, muito mais. Não é verdade? Ele diz assim, posso levar o carregamento de 2 mulas de terra? Eu calculo que esse homem levou perto de meia tonelada de terra embora, da terra de Israel, mandou cavucar, botar na carroça e levou embora. Por quê? Porque ele disse assim, eu vou pôr lá na minha casa essa terra. E eu vou, toda vez que eu for adorar agora, eu só vou adorar o Deus de Israel, em cima da terra que eu tirei de Israel. E assim eu vou servir ao Deus de Israel. Sabe o que eu aprendo? Não é o que eu tenho para oferecer, 350 quilos de prata, 75 de ouro. Mas é aquilo que eu vou dar para Deus. Não é aquilo que eu vou oferecer para Deus, mas é aquilo de quanto Deus tem de você. Não é o que você tem para Deus, é o que Deus tem de você. Quanto que Deus tem de você? Quanto que Deus tem de você? Não é o quanto você pode oferecer, é o quanto você quer de Deus. É o quanto ele queria tanto Deus agora, ele se converteu ao Senhor, ele entendeu que só o Senhor era Deus, ele disse, eu não vou mais adorar junto com o rei, no templo onde o rei adora, eu vou adorar em cima dessa terra aqui ao Deus de Israel, porque agora o Deus de Israel é o meu Deus. Sabe o que eu aprendi? Que ele não precisou dar nada para Deus, mas Deus tomou ele inteiro para ele. Deus não tomou o ouro e a prata, Deus tomou o coração. E a Bíblia me ensina isso. Filho meu, dá-me o teu coração. A gente fica preocupado, ai pastor, vai na igreja, tem que dar disso, tem que dar o quê? Tem que dar nada, querido. O dia que você der seu coração para Deus, o dízimo e oferta é de menos, você dá com alegria, você dá com amor, você dá com gratidão, porque o seu coração já é do Senhor. Você já deu tudo. Aí o dízimo vira nada, a oferta vira nada, porque você já deu tudo. Naamã entregou tudo. Não os 350 quilos de prata e de ouro e tudo mais. Ele entregou o coração. Quanto mais o que Deus tem de você. Quanto que Deus tem de você. Queridos, eu e você estamos vivendo um caminho de milagre. Um caminho de milagre. Onde cada um de nós está percorrendo o seu caminho. Sabe o que é mais engraçado de tudo isso? É que o Rio Jordão, ele nasce lá em cima, na região da Síria. E vem descendo e cortando Israel todo.
Então, quando Naamã saiu, provavelmente, naquele tempo, se fazia estrada onde? Na beira de rio. Até hoje. Você se perder numa floresta, querido, arruma um rio, acha um rio. Achou o rio, segue ele. Mesmo que ele seja pequenininho, ele vai sair no maior. No maior, você segue ele vai sair em outro maior. Na pior das hipóteses, ele vai sair no mar. Ou vai sair numa vila, ou vai sair numa estrada, porque a gente constrói casa onde? Perto onde tem água. O povo constrói uma vila onde? Perto onde tem água. Então veja, ele vem caminhando da Síria até a porta da casa do profeta, andando perto de onde estava a cura dele. A cura dele esteve do lado dele o tempo todo. Mas por que ele não recebeu, pastor? Porque não tinha uma palavra. Quando o profeta deu a palavra e disse, vai e mergulha, ele mergulhou e recebeu. Então nós estamos nesse caminho do milagre. E Deus tem nos dado palavra. Deus tem nos dado a sua palavra. Deus tem nos dado o seu coração. Deus tem nos dado direção. Deus tem nos dado a sua presença em todo o tempo. Então, querido, coloque-se nesse caminho de milagre e faça aquilo que tem que ser feito. Não é do seu jeito, não é lá no rio da sua terra, não é lá em Farfar, como ele perguntou, posso tomar banho lá? Não, não pode tomar banho lá, você vai tomar banho aqui. Você vai mergulhar aqui, você vai fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Não é do jeito que você quer. Pastor, eu quero viver o evangelho da minha forma. Pode viver, você tem liberdade para isso. Mas não espera andar no caminho do milagre, vivendo do jeito que você quer. Mas quando você entra no caminho da obediência da palavra de Deus, os milagres acontecem. Os milagres chegam, a bênção chega, a cura chega, tudo é derramado sobre a nossa vida. Amém?